Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 29 de novembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Deputado Odair Cunha concorda em retirar pontos polêmicos do relatório final da CPI do Cachoeira. A oposição quer ouvir investigados a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Plenário aprova a MP, que cria a empresa de planejamento e logística, responsável pela infraestrutura de transportes do país. Ministro Aloysio Mercadante vem ao Senado hoje falar sobre o Plano Nacional de Educação. E projeto prevê que diplomas de graduação, mestrado ou doutorado obtidos no exterior tenham reconhecimento automático no Brasil. Agora, no Senado em Dia. O deputado Odair Cunha apresentou ontem o relatório da CPI do Cachoeira. Ele concordou em retirar pontos polêmicos, como o pedido de indiciamento de jornalistas e a recomendação para que o Conselho Nacional do Ministério Público investigue a conduta do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Antes de abrir a reunião, o presidente Vital do Rego conversou com parlamentares da CPI para definir o rito de procedimento referente à leitura do relatório. Odair Cunha apresentaria o documento e os membros da comissão fariam as sugestões de mudança durante o período de vistas coletivas. As propostas seriam então aceitas ou não pelo relator. Mas Odair Cunha, que não participou da reunião a portas fechadas, rejeitou o acordo. Não aceito o acordo de procedimento. Eu quero dizer que quem discordar do meu relatório, retirada essas duas partes, terá que votar contra todo o relatório. Você está invocando para si mesmo a condição de ditador do relatório? Não, é regimento. Não, regimento não, excelência. Deputado. Regimento não. Não vai passar pelo plenário. Que é isso? Esta posição do relator, contrariando o rito de procedimento, é absolutamente respeitada, porque ele não participou da produção deste entendimento. Às 11h27, Odair Cunha começou a apresentação do relatório, mas 6 minutos depois foi interrompido. Eu nunca vi a leitura de um relatório que nós não temos cópia sequer para acompanhar. Eu suspendo esta sessão até o momento em que este sumário seja entregue. Obrigado, senhor presidente. Distribuídas as cópias, o relator prosseguiu com a leitura. O documento detalha uma movimentação financeira de 84 bilhões de reais entre 2002 e 2012 do esquema de Cachoeira. O relator propôs o indiciamento de 29 pessoas, entre elas Carlos Cachoeira, a companheira do contraventor Andressa Mendonça e o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish. Outras 12 pessoas que têm foro privilegiado são alvo de responsabilização criminal. É o caso do governador de Goiás, Marconi Perillo, do prefeito de Palmas, Raul Filho, do deputado federal Carlos Alberto Lereia e do ex-senador Demóstenes Torres, que perdeu o cargo em julho por envolvimento com o esquema de Cachoeira. Odair Cunha cedeu às pressões e tirou do texto o indiciamento dos 5 jornalistas, entre eles Policarpo Júnior, da revista Veja, acusado de publicar matérias para prejudicar supostos inimigos de Cachoeira. Também ficou de fora o pedido para investigar a atuação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que teria atrapalhado o andamento da Operação Vegas de 2009 da Polícia Federal. A retirada dos jornalistas e do Procurador-Geral é uma vitória, principalmente do grupo independente, que, através das suas críticas e dos seus posicionamentos, repôs as coisas no lugar. Nós agora precisamos continuar o processo de aperfeiçoamento, mas eu repito, não haverá mudança substantiva no nosso relatório daqui para frente. A questão central pode haver, sim, no processo algum tipo de sugestão, mas nada que seja essencial. Os parlamentares da CPI terão 5 dias úteis para analisar o relatório do deputado Odair Cunha. A votação está marcada para quarta-feira da semana que vem. A operação policial que prendeu servidores públicos suspeitos de tráfico de influência foi debatida em 2 comissões do Senado nesta quarta-feira. Numa delas, oposicionistas conseguiram vencer o governo e vão convidar ao Congresso um dos investigados pela Polícia Federal. Na CCJ, governo e oposição confirmaram o acordo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União,
Luiz Inácio Adams, vem ao Senado falar sobre a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Mas a oposição queria mais: ouvir os servidores investigados no esquema de venda de pareceres fraudulentos a empresas privadas. Se a oposição pretende apresentar outro movimento, que faça, mas não assumir acordos a respeito de procedimentos e depois tentar modificá-los diante da imprensa. A resposta veio na Comissão de Infraestrutura. O líder do PSDB chegou cedo, aproveitou a ausência de governistas e conseguiu aprovar um convite para ouvir Rubens Carlos Vieira, preso pela Polícia Federal. Ele é diretor afastado da Agência Nacional de Aviação Civil. Um rápido cochilo e nós conseguimos aprovar pelo menos um depoimento importante. O do senhor Rubens Vieira, diretamente ligado à senhora Rosemary Noronha, que tem que também comparecer ao Senado. A oposição tinha outro requerimento para ouvir representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mas os governistas chegaram e barraram a votação. O governo está encenando que investiga, mas na verdade está acobertando ao impedir que os envolvidos diretamente sejam convocados. Mas finge que investiga, a Polícia Federal prendeu um bocado de gente. Mais do que qualquer tipo de oitiva ou ausculta que o senador possa produzir, tem algo mais eficiente do que essa ação da Polícia Federal? O ex-diretor da ANAC, Rubens Vieira, pode recusar o convite de falar aos parlamentares. O ministro da Justiça e o advogado-geral da União devem vir ao Senado na próxima quarta-feira. Na semana que vem ainda podem ser ouvidos os presidentes da ANAC e da Agência Nacional de Águas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura. O convidado é o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para falar sobre a situação das rodovias usadas para escoamento da produção agrícola. Audiência também na Comissão de Direitos Humanos. Em debate, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado em 3 de dezembro. E uma terceira audiência pública, desta vez nas Comissões de Assuntos Econômicos e de Educação. O convidado é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele fala sobre o Plano Nacional de Educação, previsto em projeto que tramita no Senado. À tarde haverá outra audiência nas comissões sobre o tema. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores aprecia na reunião desta manhã 2 mensagens da Presidência da República, indicando diplomatas para os cargos de representante do Brasil junto às Nações Unidas e embaixador no Chile. Também vão ser votados 2 projetos de lei. Um amplia o prazo para que sejam ratificados pelo INCRA os títulos de propriedade de terras localizadas em áreas de fronteira. O outro simplifica o processo de validação de diplomas obtidos no exterior. O projeto prevê que diplomas de graduação, mestrado e doutorado tenham reconhecimento automático, desde que os cursos tenham sido feitos em instituições de excelência que sejam presentes em uma lista divulgada anualmente pelo governo. Veja mais detalhes na reportagem do Jornal do Senado. Lúcio exibe com orgulho o diploma de medicina. Foram 6 anos e meio em Cuba estudando para virar doutor. Mas quando voltou ao Brasil para exercer a profissão de médico, se deparou com um difícil e caro processo de validação do diploma. No Brasil, cada universidade pública tem autonomia para fazer o processo e nem sempre é oferecido todos os anos. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Na minha época existia, por exemplo, a faculdade no Mato Grosso que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. O médico teve que cursar 5 matérias e fazer uma prova para ter a validação.
Ao todo, foram 3 anos de espera para começar a trabalhar. Chegar no Brasil, ver essa dificuldade toda, sabendo a necessidade de médico que tem, foi meio frustrante, muito frustrante. Validar o diploma obtido no exterior pode ficar mais fácil. Um projeto de lei do Senado prevê o reconhecimento automático dos diplomas de graduação, mestrado ou doutorado expedidos por instituições estrangeiras. Mas os cursos têm que ser de reconhecida excelência acadêmica. Caberá ao governo divulgar a lista. Para o relator, os critérios de avaliação dos cursos e das instituições estrangeiras devem ser os mesmos usados para universidades brasileiras. O quadro de professores, o currículo, os equipamentos, é absolutamente necessário fazer a revalidação, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. E hoje, ao meio-dia, haverá sessão do Congresso Nacional para promulgar a emenda à Constituição que institui o Sistema Nacional de Cultura. O SNC é um mecanismo de gestão e promoção de políticas públicas na área cultural e busca uma maior integração entre a União, os estados, os municípios e a sociedade civil para a área. O plenário do Senado aprovou ontem 2 medidas provisórias. Uma delas cria a empresa de planejamento e logística. A outra altera as regras das parcerias público-privadas. A medida provisória 575 altera a lei das parcerias público-privadas para permitir que os governos federal, estaduais e municipais façam os pagamentos a empresas antes do fim das obras contratadas. São vários capitais de estados, em princípio aquelas cidades sedes de Copa do Mundo, que nós precisamos ter uma agilidade para o transporte urbano, para a mobilidade urbana, e é uma forma de você agilizar, permitindo os aportes do governo antes, ou seja, durante a execução da obra e não mais no final da obra, como era no texto anterior da lei. Todos os senadores concordaram que é preciso incentivar as parcerias, mas houve críticas à quantidade de temas diferentes tratados na MP, acrescentados por emendas de deputados e senadores. Vão desde incentivos fiscais para escritórios de advocacia e prorrogação de isenção fiscal para o trigo, a criação de cargos em comissão para ministérios. Algo que o Brasil não precisa hoje é de criação de mais cargos na administração pública. A oposição conseguiu retirar do texto um artigo que descriminalizava rádios de baixa potência que operavam sem concessão. Não é possível que nós aprovemos esta liberação para que rádios com potência até 100 watts sejam autorizadas sem a funcionar, sem nenhuma autorização, sem nenhum controle do Estado brasileiro. O plenário também aprovou a medida provisória 576, que transforma a empresa de transporte ferroviário de alta velocidade na empresa de planejamento e logística. A EPL vai reorganizar a logística de rodovias, ferrovias, portos e hidrovias. Também será responsável pelas obras dos trens de alta velocidade, os trens-bala. É um projeto delirante, é um projeto megalomaníaco, é um projeto que não atende aos interesses do país. Construir um trem-bala para transportar em alta velocidade passageiros entre Campinas e São Paulo não faz sentido num país que tem uma necessidade gritante de transporte de massa para as pessoas que vivem nas regiões metropolitanas. Os senadores também aprovaram requerimentos de urgência para que 2 projetos sejam votados diretamente pelo plenário, em vez de passar pelas comissões. O governo queria que o mesmo fosse feito para a proposta das novas regras do Fundo de Participação dos Estados, mas vários senadores, tanto da oposição quanto da base aliada, lembraram que ainda não há acordo sobre o texto do senador Walter Pinheiro. O requerimento de urgência do FPE só deve ser votado na próxima semana. Produtores e especialistas defendem o aumento do percentual de biodiesel no combustível vendido no país. Eles participaram de audiência pública ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os benefícios dos biocombustíveis são inegáveis no meio ambiente e na economia. Proporcionalmente, eles geram 113% a mais de empregos do que o diesel derivado do petróleo e 35% a mais de lucro. Aumentar a mistura de biodiesel
gera um aumento direto no PIB e no número de empregos. Mas desde 2010, o setor parou de crescer. Hoje, o diesel vendido nos postos de gasolina tem 5% de biodiesel. Os produtores já têm condições de elevar esse percentual para 7% de imediato. Basta uma decisão do governo. É uma pena, uma perda de energia, uma perda de investimentos, de que nós estejamos sem crescer no biodiesel nos últimos 3 anos. Aqueles que acreditaram no país, não apenas no governo, deixaram suas expectativas agora numa, digamos assim, indefinição para ver para que lado o programa deve continuar. A solução é o biocombustível, mas nós precisamos, de fato, atuação do governo para viabilizar a utilização desse combustível e trazendo sim uma solução, não um problema que seria um aumento no custo desse produto para a população brasileira. A meta dos produtores é chegar aos 20% até 2020, mas para isso pedem uma lei que garanta os investimentos. É difícil você investir em alguma coisa que leva 5 a 10 anos para obter um resultado, sem ter uma perspectiva que isso possa ter um resultado, porque o empresário investe, acredita, mas também visa lucro, não dá para ter prejuízo, não dá para não ter um horizonte onde ele possa orientar os seus investimentos. O projeto da Política Nacional de Biocombustíveis está no Congresso desde 2010. O senador Sérgio Souza espera apresentar o relatório até o fim do ano. Se possível ainda votarmos até o final do ano aqui na Comissão da Agricultura, para que possa já no início do ano que vem tramitar nas demais comissões e aí sim, o ano que vem, redesenharmos por fim, através da aprovação e depois encaminhamento ainda à Câmara dos Deputados e a sanção da presidente Dilma. Os produtores também sugerem que os ônibus de transporte coletivo utilizem combustível com 20% de biodiesel. Segundo eles, Curitiba prova que a meta é possível. A capital paranaense já tem ônibus 100% movidos a biodiesel. Poderia trazer imediatamente uma vantagem enorme, extraordinária à saúde de milhões de brasileiros na grande metrópole brasileira. Se existe até uma coincidência com os grandes eventos da Copa e das Olimpíadas, enfim, no Brasil poderia fazer uma festa também em relação a esse assunto. A medida provisória 577 já está pronta para votação nos plenários da Câmara e do Senado. O relatório da comissão mista que analisou a MP foi aprovado ontem. O texto autoriza o governo a intervir em concessionárias de distribuição de energia que passam por dificuldades na gestão. O objetivo é adequar e garantir a prestação do serviço. Deputados e senadores da comissão aprovaram 11 emendas à proposta do Executivo de intervenção no setor elétrico. Para garantir a prestação adequada do serviço público, o governo, por meio da ANEEL, poderá nomear um interventor na empresa. A intervenção será de até 1 ano, prorrogável por até mais 2. A concessionária terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação e correção de falhas. Se for aprovado, a intervenção acaba. Caso contrário, entre outras medidas, poderá ser declarado o fim da concessão. O texto também determina que os bens dos administradores da concessionária sob intervenção fiquem indisponíveis até a conclusão de um inquérito que calcule os prejuízos causados à empresa. Nós demos uma porta de saída para que, na indisponibilidade de bens, se não houver comprovado nenhum dolo dos dirigentes, esse bem possa ser liberado pela ANEEL e não aguarde o final do processo de liquidação ou de intervenção. Se a concessão for extinta, o governo prestará temporariamente o serviço até que uma licitação seja feita. Poderá ser realizada ainda a venda da empresa. É preciso haver, para a negociação da empresa, a aprovação da ANEEL e também não é possível que haja exclusividade de negociação só com uma empresa. O relator, que rejeitou 77 emendas ao texto, minimiza as críticas dos empresários à MP. A medida provisória é oportuna, é importante, defende a população, porque o setor de prestação de serviço de energia elétrica é fundamental para a sociedade, portanto é preciso haver o acompanhamento, a fiscalização e, se necessário, a intervenção do poder público, garantindo o funcionamento dos serviços. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem projetos de lei que garantem a assistência domiciliar para idosos e isenção de impostos para medicamentos. Pelo menos 5 tributos incidem sobre os medicamentos para uso humano: IPI,
ICMS, Imposto sobre Importação, COFINS e PIS/PASEP. Em média, eles representam 33,9% do preço dos remédios comercializados no Brasil. A proposta de emenda constitucional, aprovada pela CCJ e que vai agora a plenário, isenta os medicamentos do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre circulação de mercadorias. E a nossa proposta, senador Dornelles, é exatamente que a cadeia produtiva e todos os níveis de governo não cobrem mais impostos sobre medicamentos, como aliás acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Venezuela, no México. O porte de armas, mesmo fora de serviço para agentes penitenciários e guardas portuários, também foi aprovado. Hoje, essa permissão está limitada a poucas categorias, como integrantes das Forças Armadas, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, da Presidência da República e da Polícia Federal. Os agentes penitenciários comemoraram. Temos que admitir crime organizado dentro do sistema penitenciário. E para que a gente possa combater isso, o mínimo que nós podemos ter é uma arma para a gente levar para nossa casa, para a proteção nossa e de nossa família. Eles vão usar armas para a sua defesa, porque a profissão que eles têm é uma profissão realmente uma profissão de risco. Outra proposta aprovada pela comissão garante aos idosos doentes o atendimento em casa, pela perícia do INSS, pelo Serviço Público de Saúde e serviço privado conveniado ao SUS. A proposta vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.